Dizem que a verdade é mais estranha que a ficção. Mas e se a verdade fosse algo tão assustador, tão cuidadosamente escondido, que até os governos mais poderosos da Terra tremessem só de pensar em revelá-la? Hoje, vamos mergulhar em uma das teorias mais sombrias, já sussurradas entre informantes e pesquisadores. A NASA estaria escondendo algo, não apenas espaçonaves ou tecnologia alienígena, mas criaturas vivas de outros planetas, trancadas em um bunker subterrâneo secreto, tão profundo e tão protegido que nem mesmo a maioria dos funcionários da NASA sabe de sua existência. E se as histórias que você ouviu sobre a Área 51 fossem apenas a ponta do iceberg e o verdadeiro segredo estivesse escondido bem debaixo da própria NASA? Fica comigo até o fim, porque quando você ouvir os detalhes, vai entender por que muitos acreditam que a humanidade nunca recebeu a verdade completa sobre o nosso lugar no universo. Imagine por um instante uma instalação subterrânea gigantesca, oculta sob camadas de aço reforçado e concreto, em algum ponto do deserto onde satélites não conseguem enxergar, e mapas públicos simplesmente se recusam a mostrar. Um lugar tão restrito que até cientistas de alto escalão precisam de autorizações especiais para acessar certos corredores. Rumores descrevem longos corredores com paredes de vidro repletos de máquinas que emitem zumbidos estranhos, onde a temperatura é mantida artificialmente baixa, quase como um freezer gigantesco. E dentro dessas câmaras de vidro, não apenas equipamentos, não apenas artefatos, mas seres, criaturas diferentes de tudo que existe na Terra. Algumas humanoides, outras tão bizarras que só de descrevê-las já dá arrepios. O que são elas? De onde vieram? E por que a NASA estaria tão desesperada para escondê-las do olhar público? A história começa há décadas, quando a corrida espacial estava no auge. Oficialmente, a NASA lançava foguetes para a Lua, estudava as estrelas e construía satélites. Mas, segundo alguns delatores, essa era apenas uma parte da missão. Extraoficialmente, a NASA também teria sido encarregada de recuperar não apenas tecnologia, mas espécimes biológicos vindos de outros lugares. Naves que caíram, objetos misteriosos, interceptados e até materiais estranhos vindos do espaço foram sendo levados silenciosamente para cofres secretos. Com o passar dos anos, a coleção cresceu, até que a organização precisou de um bunker especializado, uma instalação subterrânea construída não para proteger humanos de uma guerra nuclear, mas para conter algo vivo. Agora, os céticos vão dizer, se isso fosse verdade, alguém já teria vazado provas. Mas é aqui que tudo fica mais assustador. Informantes já apareceram, mas misteriosamente, muitos de seus depoimentos desapareceram. Seus vídeos foram retirados do ar, suas contas desacreditadas. Ainda assim, fragmentos sobreviveram. Um engenheiro afirmou que trabalhou em um sistema de suporte vital que não era para humanos. Outro contou sobre noites inteiras em um laboratório selado, mantendo equipamentos para entidades biológicas que precisavam ser mantidas em condições extremas. E há também o depoimento anônimo que vazou na internet, descrevendo uma ala inteira do bunker, dedicada a uma criatura que parecia um híbrido entre um réptil e um inseto em pé, nos observando como se soubesse mais do que nós. O mais estranho é como certos eventos se alinham a essas alegações. Sempre que um OVNI cai misteriosamente ou quando luzes estranhas aparecem no céu, a NASA rapidamente dá explicações. Balões meteorológicos, destroços de satélite, fenômenos atmosféricos. Mas nos bastidores, segundo insiders, equipes de recuperação são enviadas e o que quer que encontrem não vai para a Área 51, mas direto para o cofre secreto da NASA. A pergunta é, por que a NASA? Por que não os militares ou a CIA? Talvez porque a NASA, com sua imagem pública de ciência e exploração, seja a cobertura perfeita.
Quem desconfiaria de que o astronauta sorridente na TV faz parte de uma organização que esconde criaturas alienígenas no subsolo? Mas vamos mais fundo. Se a NASA realmente esconde criaturas, o que isso significa para a humanidade? Estariam apenas estudando, tentando entender a biologia alienígena? Ou estariam preparando algo muito mais sombrio, como integrar DNA alienígena em experimentos humanos? Ou criar híbridos que um dia poderiam andar entre nós sem ninguém perceber? Alguns pesquisadores acreditam que o verdadeiro motivo da NASA proteger essas criaturas é porque elas guardam segredos. Segredos sobre tecnologia, energia, até sobre a própria vida, capazes de transformar completamente a civilização humana da noite para o dia. Imagine se tivéssemos acesso a curas para doenças, energia limpa infinita ou conhecimento sobre o cosmos muito além do que imaginamos. E ainda assim, em vez de compartilhar, os poderosos mantêm tudo trancado, junto das entidades que trouxeram tais mistérios. Agora, imagine esta cena. Nas profundezas do bunker, existe uma câmara chamada Zona Negra, onde ficam as entidades mais perigosas. Segundo relatos, elas não são passivas, são inteligentes, poderosas e hostis. Elas não querem estar presas. Elas observam seus captores com olhos que ardem como fogo, esperando o dia em que poderão escapar. E se isso acontecer, o que será de nós? De repente, o silêncio da NASA não soa mais como controle, mas como medo. Medo do que trouxeram para a Terra. Medo do que não conseguirão conter para sempre. Claro, a resposta oficial é sempre a mesma: silêncio. Pergunte à NASA sobre alienígenas e você ouvirá a frase ensaiada: não encontramos nenhuma evidência de vida extraterrestre. Mas não parece conveniente demais? Nenhuma evidência? Nenhuma mesmo? Pense. Se o universo é infinito, com bilhões de planetas, é mesmo possível que só a Terra tenha vida? Ou é mais provável que já exista evidência, mas que o público não esteja pronto para saber? E quem decide quando estaremos prontos? Não é você, não sou eu, são eles, os guardiões do bunker. E aqui está a parte que mais deveria te fazer refletir. Todas as grandes civilizações da história colapsaram após esconderem segredos demais do próprio povo. E se o bunker da NASA não for apenas um depósito, mas uma bomba relógio? E se a verdade vazar e a humanidade perceber que viveu uma mentira esse tempo todo? Será que a sociedade colapsaria? Será que religiões seriam destruídas? Ou será que, finalmente, nos uniríamos ao perceber que nunca estivemos sozinhos no universo? Quero que você imagine andando um dia pelo deserto, encontrando uma escotilha de aço escondida sob a areia, e ouvindo sons vindos lá de baixo, sons metálicos, nada humanos, mas vivos. É esse medo e essa fascinação que movem toda essa teoria. E a pergunta que fica não é apenas se a NASA está escondendo criaturas de outros mundos, mas se essas criaturas estão apenas esperando, observando, até o dia em que não precisarão mais ser escondidas. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a NASA esconde algo tão grande ou acha que não passa de mais uma teoria da conspiração? Deixe sua opinião nos comentários, porque é no debate que a verdade começa a aparecer. E se gostou dessa viagem ao desconhecido, se inscreva no canal para mais revelações que o mundo não quer que você saiba. Não esqueça de deixar o like, ele ajuda essa história a chegar mais longe. A verdade pode estar trancada no subsolo, mas juntos podemos trazê-la à superfície.